podcast totalmente enviesado, mas sem alucinação, com... Alan Brás, que tá ansioso pro nosso webinar de agentes na quarta, dia 28 de maio. E Matheus Bittencourt, que só tá pensando nesse webinar, meu amigo. Porque esse é o primeiro... Você é o nosso especialista de agentes, a pressão tá em você, hein? Mas, meu amigo, assim, aqui é ainda mais esse webinar que é super especial. Esse é o primeiro aqui dessa nova temporada, nesse novo formato. E eu acho que chegou justamente para fazer o que a gente sempre queria, né? Essa conexão com o pessoal, né? O grupo já tá borbulhando lá, o pessoal falando, discutindo, né? Trocando experiência. Eu acho assim, ainda mais esse que vai ser aberto. Então, pessoal, fiquem atentos, a gente vai mandar o link na nossa comunidade para vocês saberem, né? Poderem se inscrever, estar participando do nosso evento. E lembrando, não é uma palestra. Não é um evento. Não é uma palestra. A gente vai abrir aqui, todo mundo, é uma troca. Eu acho que ouvir vocês, conversar com vocês, é um tempo que a gente está reservando para falar com a nossa comunidade, né, Lá? Exatamente. Eu acho que é o top. Aqui a gente está gravando, estamos nós dois, vocês estão ouvindo aí, não sabemos da onde, não sabemos como, a sua experiência. Claro, alguns a gente sabe porque troca lá no nosso grupo, que é a comunidade do WhatsApp. Então, lá vai estar o link. Entre lá, se você está ouvindo a gente ainda não está lá, para participar. Né? Quarta-feira, dia 28 de maio, às 20 horas, estaremos ao vivo para conversar com vocês sobre essa nova revolução, talvez, digital que estamos vivendo. Como os nossos essa década, da década de 25, porque da década de 23 e de 24 foi enorme. Essas décadas, né, de um ano, né, então, assim, eu acho que realmente, estava até discutindo ontem com um dos membros da nossa comunidade, Yuri, né? Então, assim, grande amigo, a gente estava discutindo já mandou pull request aqui, então assim, já falei para ele, a gente estava discutindo qual é o próximo, inclusive, quanto com IA, né? Qual é essa mistura que a gente vai colocar, robôs com IA, humanoides, enfim, né? Muitas perguntas, mas eu vou deixar esse papo futurista pro meu amigo que é especialista nisso, né? Isso. Você tá muito chique. Realmente, acabei de voltar do evento do AI Leadership Navigator do Cenex, que aconteceu lá no Cubo do Itaú. Quem conheceu o Cubo do Itaú, escreve lá. Eu não conhecia, foi muito legal. Fizemos um tour lá, visitamos um andar, mas um ambiente extremamente inspirador, né? De inovação, de startup, empresa grande. Inspira inovação lá, né? Não, inspira, realmente. E a Cenex é uma empresa que está lá no Cubo e ela é uma editora de treinamento executivo que representa MIT, Harvard e uma outra editora chinesa aqui no Brasil. Só isso, né? E, cara, isso tudo. Exatamente. E foi uma grande imersão, assim, foram 3 dias com umas 40 pessoas só falando de IA o tempo todo, regulação, tendência, ferramentas. E aí eu tive o prazer, como você falou, de fazer o fechamento e tentar levar um pouco do meu ponto de vista do que eu vejo como futuro. Por isso que era a nossa pergunta da semana passada. Sim. Tá vendo? Tem roteiro, gente. Tem roteiro, não é aleatório. E agora a minha pergunta pra você, lá. E qual é esse futuro, então? Conta pra gente aqui, pros membros do Pull Request. Cara, o que você acredita? Tem o que eu acredito, tem o que a gente tá vivendo aqui, né, já, como... Trabalhar numa área de pesquisa dá esse privilégio de já ter uma visão mais para frente do que uma visão mais do presente, né? Eu enumerei 6 tendências, mas eu queria deixar a referência, que foi uma das maiores referências que eu usei para preparar a palestra, que foi a palestra da Amy Webb no SXSW. Então a Amy Webb, para quem não conhece, é uma das maiores aí de futurismo, de estratégia, com certeza, foresight, que ela chama. E ela faz, não sei se ela faz abertura, mas ela já participa há mais de 20 anos do XSW. E agora ela tem não sei se ela já tinha, mas agora ela falou esse ano que tem uma empresa de consultoria estratégica. E eles fizeram um super relatório, que tem 1000 páginas, Matheus, 1000 páginas no relatório. E pelo que eu contei, tem umas 130 sobre IA. Faz sentido. E das 10 tendências dela mapeadas, pelo menos 6 ou 7 são sobre inteligência artificial e pelo menos 3 são sobre agentes de IA. Então, você acha que as minhas vão fluir disso? Estamos no caminho certo, meu amigo. Então, mas assim, rapidamente aqui, o que eu salientei, primeiro é open source, que é a nossa essência aqui. Eu acredito, né, assim como a evolução da nuvem foi por causa do open source, sem Linux não teria open source. Até a revolução dos telefones mobile foi por causa do open source, porque sem Android seria difícil existir essa proliferação, né? Fora outras coisas, até o próprio desenvolvimento da IA, né? Sem PyTorch, não seria... Você que é de front-end aí, sem React, que é open source, que veio da Meta,
também seria uma outra, ou Angular, que é do Google. Ou seja, as grandes empresas fazem coisas e eventualmente soltam algumas partes, ou frameworks, ou linguagens como open source. E os modelos de IA estão acontecendo as mesmas coisas, né? As grandes, né? A gente vive isso na IBM também com o modelo open source. A diferença é que as grandes têm o seu modelão lá proprietário e soltam uma versãozinha menor open source. Então eu vejo que não vai ter como fugir de open source no futuro da IA. A segunda tendência que eu vi foi modelos menores. Não precisamos de large language models, modelos de 100, 200, 300, 600 bilhões de parâmetros. Né? Lá eu fiz uma comparação, Matheus, e até fiz uma brincadeira, porque eu falei assim, o modelo gigante open source é a mesma coisa que eu falo assim, Matheus, eu tenho uma Ferrari aqui, que é de graça para você. Só que você tem que pagar o IPVA todo ano e o seguro todo ano. E manter ela com manutenção em dia. Você quer? É de graça. Difícil, né? Queria, assim, né? Mas não dá. Mas o IPVA vai ser aí uma média de uns 300, 500 mil reais por ano. Mais o seguro e mais uma manutençãozinha. Dá pra manter? Eu acho que eu vou deixar passar dessa vez, meu amigo. Vai ser pois então essa é a brincadeira que eu fiz, tipo, é open source? É, em tese, gratuito? Mas ainda assim tem suas complexidades para rodar, para manter, para escalar. A infra para conseguir ter isso tudo, aquela coisa toda, então assim... E os modelos menores faz todo sentido, né? A gente vê o boom do DeepSeek como open source, o gigantesco. Que causou na bolsa, todos os impactos em todas as empresas, com certeza. Mas o que é realmente útil, que a pessoa menos técnico sabe, não é o modelão lá do DeepSeek, são os modelos destilados de 2.8B deles que rodam em uma GPU normal ou até em CPU. Então, eu acredito em modelos menores. Eu acho que esse é o caminho, inclusive, né? Eu acho que quando rodar muito... vou relembrar esse assunto, né? A gente aqui previu, né, esse boom da ação da NVIDIA, pena que eu não apostei, mas enfim, eu falei... Pena que a gente não tinha dinheiro pra investir no momento. Pois é, mas assim, eu lembro que a gente falou isso. E agora eu volto a falar esse ponto. Imagina no momento que lançarem modelos que rodam em CPU. O impacto disso na valorização agora já temos, da NVIDIA. Agora já temos. Então, assim, isso realmente vai caminhar bastante. Mas eu vou fazer uma provocação aqui. Você vai falar os outros tópicos no nosso webinar. Pro pessoal que tá assistindo aqui, que tal? Fechado. Combinado? Então, deixa aqui uma curiosidade. Claro. Uma cena pós-crédito aqui, o pessoal, mas quarta-feira a gente vai conversar sobre esses tópicos. Mas já deu pra sentir qual que é a tendência, né? Sim. Eu acho que a gente tá aí caminhando bem, Então acho que pra mim faz todo sentido. No nosso webinar quarta-feira, 28 de maio às 20 horas, só para os membros aqui da comunidade e os ouvintes aqui do Purricast, a gente vai falar, claro, de agentes de IA, que é o futuro, mas a gente vai debater com vocês, falar de open source, falar da teoria, falar de conceitos e tal. Mas aí, Matheus, logo na sequência, na semana que vem, no dia 3 de junho, tem aí um webinar oficial do Watson X Orchestrate, que você é o nosso especialista. Então conta aí como vai ser esse evento. Aí já é assim, gente, profissional. Algo escalável, totalmente profissional. Eu acho que é justamente isso. Inclusive, assim, uma curiosidade, né, pro pessoal que tá ouvindo a gente, eu estou nesse momento fazendo a gravação aqui direto do aeroporto, nessa vida dela, que a gente aqui, ó, se conecta, não para, esse request não para. Então, assim, e eu estou indo justamente semana, eu acho que em vários clientes, porque todos falam exatamente isso. Eu acho que eles querem o jeito que começa, o jeito que faz, brinca, como escala, como faz certo. Eu tô vendo muito isso de gerente de TI, né? Tipo, esse negócio tá me cobrando, mas eu que sou responsável pela segurança, pela governança, eu que vou responder se der algum problema. Então, assim, como responde essas perguntas, né? Então, a gente vai realmente agora, e o pessoal pede, né? Eu acho que compartilhar essa ideia de realmente uma estratégia de IA, né? Provavelmente de agentes de IA, né, mais corporativa. Então, é interessante, porque é um webinar que juntou praticamente meu time aqui de pré-vendas, né? A gente está se unindo para fazer esse webinar. Então, vai ser dia 3 de junho, né, 11 a meio-dia, né, uma horinha só, direto ao ponto, né, que a gente vai fazer. Eu já soube que, assim, já tava bastantes inscritos, né, eu acho que tava batendo mais de 300, a gente não divulgou, então, assim, ainda falta. Então, a gente conta com vocês, a gente realmente está preparando várias surpresas. Vai ser um prazer, porque estarei eu lá falando sobre a gente. Ela é um assunto que eu nem gosto. Nem tá na moda, né? E além disso, uma super novidade, né, Matheus? O TDC, que é a nossa conferência favorita brasileira aqui, The Developers Conference. E começou aqui, eu vou falar isso porque é a força do pull request. Não sei se você vai lembrar,
Mas durante uma gravação aqui do Pull Request, eu comentei, né? Falei assim, pô, serei superado, né? O TDC, ter uma trilha aqui de agente, tudo mais. Peguei meu celular, na hora mandei um WhatsApp pra Yara. E falei, Yara, não podemos perder. Precisamos ter uma trilha de agente. O que aconteceu, meu garoto? Conta pra mim. Conta pros nossos ouvintes, vai. Conta pra gente. Vai ter a trilha de agentes de A no TDC 2025 em São Paulo, que vai acontecer em setembro. E esse é democrático também, tem híbrido, tem remoto, tem presencial, então não tem desculpa para não participar. E vamos coordenar a trilha de agentes. Temos muito orgulho e soubemos semana passada que seremos coordenadores dessa trilha. Muito legal. Então, uma trilha bem pull request pra vocês e já fica aqui. Quer participar dessa trilha com a gente, né? Manda a sua submissão. Então, está aberto aí as submissões para palestrantes, né, do TDC São Paulo. E, ó, se for nessa trilha de agentes de IA gerativa, vem com a gente, né? Vem com a gente, vem com a gente e... A gente tá super animado. Admito que ainda mais... Quanto, né, Alan? Alan, inclusive, a gente já dividiu trilha ou vai ser a primeira vez? Não lembro. Eu acho que vai ser a primeira vez. A gente já coordenou trilhas separadas né? em eventos separados. Vai ser a primeira vez. Pô, tô super ansioso. Então, e a gente tá ansioso também pra ver o conteúdo que o pessoal vai apresentar, porque a coordenação é mais essa curadoria e também esse alinhamento das tendências e tal. Pô, Matheus, legal, porque acaba sendo também um reconhecimento, né? Eu admito que eu fiquei honrado. Nossa posição, já fica aqui, muito não legal. sei se alguém do TDC vai ouvir, Yara, mas assim, vamos marcar aí, Yara, muito obrigado, pessoal do TDC, né, da organização, assim, sempre é uma honra fazer parte, justamente levar esse conteúdo, né, Lan? Eu acho que assim, a gente realmente já faz aqui no Pull Request, então um reconhecimento, a gente sempre tá lá, né, às vezes consegue representar muita gente lá nos Community Lounge, aquela coisa toda, e sempre falou muito, né, a gente gravou vários conteúdos lá, e teremos mais conteúdo com certeza. Gravamos já 2 episódios lá no TDC, e vamos gravar de novo, já vou falar aí, Júlio Matos, já bota a gente na grade aí pra finalmente vamos estar junto de novo em São Paulo, né, Matheus? Aí a gente grava lá. Não, eu tô animado. Então, gente, fica aí. Não tem tempo de pergunta, que é o podcast do TDC também, que é muito bom, aliás. Sim, que a gente comemorou, inclusive, né, lá. A gente foi lá pra comemorar. Que a gente ia bater nossa meta. Né, com a camisa lá do Pull Request, a primeira versão. Né? Nossa, camisa 1.0. Exatamente. Matheus, mas semana passada o Google também explodiu com novidades do Google. Vou te falar, né? Que isso Google agitou nossa comunidade, muitos anúncios. Teve o micro-evento da Microsoft também, que foi meio uma abafada, né, também, porque o do Google foi muito explosivo. Não, o do Google, eu admito que assim, eu gostei muito, né, eu acho que, de uma forma geral, tem vários anúncios, depois a gente vai compartilhar todos lá no nosso canal, né, igual você sempre fala, né, acompanha IA sob controle, né, então assim, que a gente aliás, fala. Eu tenho uma surpresa pra você. O IA sob controle de sexta passada foi sobre o Google I.O. Então, se você quer saber mais detalhes, cara, eles ficaram mais de meia hora só comentando detalhe por detalhe de cada ferramenta. No meu minuto 59 do episódio, Matheus, eles estavam falando de pull request, de alguma coisa lá de colaboração. E o Fabrício Carraro caiu no nosso trava-língua e mandou um pull request no meio da explicação. Isso é bom. Não e aí o Marcos Mendes, que é o apresentador, deu a referência do nosso podcast lá dentro. Olha só, falou Fabrício se enrolou, mas ele acabou fazendo um merchan pro Pull Request, que é o podcast do... Meu Deus, manda lá pra gente ouvir. Meu Deus, que honra, que honra. Olha, valeu, até o Fabrício que agora, obrigado. Participou do PR aqui, nossa, já mandou a colaboração dele, mas ele caiu. Parceiro. E acontece, né? Lembra do TDC lá, o cara da Google? Falou assim, cara, que nome fenomenal. Verdade, funcionou. Nosso trocadilho, trava-língua, ó. Sim, a nosso favor. Certeza. Mas aí, dá um destaque. Qual foi o seu destaque do Google? Eu diria que assim, os dois que mais me impactaram, né? Óbvio, muitas coisas sobre a gente e tudo mais, aquela coisa toda, mas assim, a tradução em tempo real do Meeting com a voz do usuário, né? Provavelmente lançaram aí para inglês e espanhol. E a geração de vídeos ultra realistas, isso realmente, assim, eu acho que impacta bastante, né? Ainda mais, eu posso falar porque, né, eu que acabo, né, dando aula lá no MBA da ESPN de IA, que tenho contato com o pessoal de marketing, de publicidade, é um impacto muito forte, né? Então, assim, isso com certeza impacta. E aproveitando, falando nisso, eu vou fazer o seguinte, eu tava zoando com você aqui no backstage, eu vou mandar lá na nossa comunidade a partir do nosso webinar. No webinar, eu vou mandar lá na nossa comunidade, que assim, meus alunos
Eles tiveram que ler o paper que originou os Transformers. E a lei de regulamentação de IA. Então, assim, nosso webinar, cara, a gente professor vai chato falar... você aí, a manda gente ler a vai lei, falar, cara. sim, aluno meu tem que saber falar desse Não, negócio. eu acho que o artigo de Transformers, ele é uma base pra IA generativa. Acho que todo mundo que quer trabalhar com isso tem que ler. Pra você usar o ChatGPT, não precisa ler o paper, tá, gente? Mas pra você trabalhar com isso, você precisa ler. Eu falei assim, tem que pelo menos... Eu lembro que um feedback falou assim, Matheus, meu Deus, é muito... Eu falei, eu sei, eu entendo. Não quero que você talvez se atente, né? Eles não são nada, tem as fórmulas, o que for, mas assim, eu acho que dá um repertório, né? E eu acho assim, uma coisa que eu jogo muito na LAN, e a gente conversa bastante sobre isso, assim, a gente sabe que infelizmente tem muita gente, né, falando, né, e tudo mais, todo mundo já virou mega especialista nesse negócio de IA, entendeu? Sim. Então assim, eu acho que tem algum repertório que eu acho importante. Mas... Mas, Matheus, os vídeos do VEL 3 que você falou, cara, o que é aquilo, né? Admito que eu tive... Apesar que um dos alunos que estavam lá no curso do Senex, ele trabalha com marketing há 300 anos, falou que não foi um grande salto. Falou que os outros que já tinham ali, de VEL 2 e tal, eles já estavam bons, né? Mas o que eu achei legal é que ele faz uma coisa que eu venho falando há muito tempo, que é o copia e cola, né? Que, sim, para usar IA hoje, a gente está usando como um cinto de utilidade de ferramentas. Sim. Então, você copia um prompt, um texto daqui, joga no ChatGPT, faz um prompt e gera uma outra coisa. Daí você copia aquele texto do ChatGPT, joga em outro lugar, faz outra coisa. Concordo. O vídeo com áudios, trilha sonora, voz, lip sync, legenda. Cara, entendeu? Então... Concordo. O grau ali de integração e de realismo. A barra subiu. A barra subiu muito, cara. Imagina que vai revolucionar a produção de vídeo, de CG, de tudo. Disso, né? Aí já fico aqui, ela, filosofando, pensando aqui, né, o que realmente pode acontecer. Falando em filosofia, né? Nossa, tivemos... tu gostou do gancho, né? Tu gostou, né? Então, assim, tivemos um... Provocamos, a gente tá provocando. Provocamos. E tivemos a honra aí de receber um baita pull request. Vamos ouvir? Toca aí. Vamos lá, vou tocar. A meu ver, parece bastante infrutífero que entre em conversas que visem buscar argumentos que justifiquem algo que possa impedir o avanço da inteligência. Não parece ser algo que atenda a interesses privados ou públicos de nenhuma forma e não mostra sinais de desão. Então, contudo, esses agentes, em certa medida autônomos, dotados desses sistemas de inteligência artificial, estar cada vez mais presentes nas nossas rotinas, modificando o que a gente chama de mundo da vida, que seria esse mundo que hoje invariavelmente conta com essa dimensão digital. Sendo assim, é importante que essa tecnologia avance e a nossa interação com esses agentes seja cada vez mais natural. Por outro lado, essa discussão se deslocar à dimensão de compreensão de interesses humanos parece ser, sim, muito mais frutífera e pode nos levar ao uso dessa tecnologia, de repente estabelecendo também conversas com grandes empresas de tecnologia, pedindo uma colaboração que possa educar toda a população, democratizando, inclusive, a inteligência artificial, o acesso a essa. Sendo assim, de repente, pensar na educação de base, sim, mas também a educação para adultos e, inclusive, para, por exemplo, que estão muito ativos em redes sociais, que não entendem a dinâmica que é modificada por essa inteligência artificial e não entendem como condiciona os comportamentos humanos. Essas coisas, essas nuances que, deixadas de lado, são muito mais importantes do que tentar achar argumentos que impeçam o avanço da tecnologia, a meu ver. Caramba! Nossa, meu Deus do céu. A pessoa tem um respaldo, né, pra falar, né? Um grande orgulho, obrigado aí, Flaubone. Nossa! Muito bom, que a gente tava falando de a barra subiu, né? A gente agora tá muito chique, né? Os convidados também tá mandando cada pé. Mandou vários agentes autônomos, interação de forma mais natural com os agentes que a gente tem falado. Quando ela falou de impedir o avanço da IA, eu lembra da carta dos CEOs para tentar parar o treinamento das IAs lá atrás? Cara, não vai parar, não adianta. Não, e a parte de educacional é 100%, né, Matheus? Sim, até porque eu acho, assim, às vezes, né, não sei se você tem essa impressão, né, a gente vai falar, às vezes eu falo assim, será que o pessoal já sabe? A gente ainda tá falando de uma bolha pequena.
né? A gente realmente tem que levar isso muito além, porque o impacto é enorme. Então, assim, mas admito que quando ela meteu um frutífero, eu falei, é muito chique. Foi muito chique esse BR, né? Então, assim, eu gostei bastante e eu concordo 100%. Eu acho que, assim, a gente tem que realmente... E é por isso que a gente levanta essa bandeira muito do open source, né, Alan? Porque, assim, realmente é algo que vai impactar todo mundo, não tem como. A gente precisa democratizar isso, levar a maior parte das pessoas, né? Porque isso realmente tem impacto na vida, né? No trabalho e assim por diante. Não, então, de fato... Tem todo mundo, né? E realmente a IA generativa, principalmente com o boom do ChatGPT, democratizou, sim, o acesso à IA de forma geral, né? Não tem como negar. Só que, assim como a democratização dos celulares aconteceu, tem um período de adaptação. A diferença é que não é um dispositivo, né? Sim. Então, não é algo que assim você quase que intuitivamente ali consegue ir aprendendo. E tem muita coisa por trás, né? Quando ela falou de educar adulto e idoso, me veio também muito essa questão de golpe, né? Que são mais suscetíveis a cair em golpe de áudio, de vídeo, infelizmente. Né? Então, quem nunca teve aí um avô, uma avó que já recebeu uma ligação suspeita. Mas muito obrigado, Paulo. Vamos refletir sobre isso aí, vocês também, sobre como a gente pode educar mais os nossos filhos, os nossos parceiros, os nossos pais, os nossos avós, sobre esse novo mundo que está acontecendo aqui. E para fechar, então, o nosso Purricast de hoje, a pergunta vai vir sobre um assunto que veio lá na apresentação do futuro, que é o FOMO, né? O medo, o Fear of Missing Out, o medo de estar atrasado, Matheus. E o que é um o medo FOMO? Mesmo. É a ansiedade, é a tradução da ansiedade. Você tá ali sempre pensando para o que você tá perdendo, né? O que você deveria estar fazendo. Sim. E admito que isso é difícil, né, Lan? Porque assim, eu fico assim, tava discutindo isso na semana. Parece que assim, se eu deixar de... Se eu fazer o que deveria ser, tipo, aproveitar um pouco, né, curtir a família, as coisas todas. Eu falo assim, mas tô perdendo muito assunto, tô perdendo muita coisa, tem que estudar mais, que eles lançam várias coisas, aquela coisa toda. Mas, e esse negócio é difícil. Então, minha pergunta para os nossos ouvintes aqui, estamos esperando o seu pull request. Qual é a sua maior ansiedade com relação à IA? Manda o áudio aqui pra gente, a gente incorpora aqui, analisa, claro, e vai incorporar aqui no nosso aqui o próximo episódio. Falando em ansiedade, meu amigo, eu vou ter que correr, senão eu vou perder meu voo. Então galera, vai lá e ajude os seus clientes a controlar a ansiedade também lá, hein, Matheus? Tem que controlar primeiro, tem que criar uma agente pra ajudar a controlar a minha primeiro. Valeu, meus amigos. Até lá. Te vejo no próximo episódio, meu amigo. Boa semana e te vejo quarta-feira no nosso webinar também. Quarta-feira, nosso webinar. Galera, quero todo mundo lá, hein? Valeu. Tchau. Para mais informações, acesse purricast.dev. Esse podcast é uma produção independente e as opiniões não representam nenhuma empresa.